Boa noite. Que as bênçãos de Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Eu sei que todos nós estamos muito felizes pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos. Bom, o nosso tema de hoje, o céu e o inferno ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, é uma das obras mais magníficas da codificação. E me traz grandes recordações porque o codificador, como sempre, à frente do seu tempo, vai nos trazer muitas informações que foram um impacto muito grande na época. Ele vai fazer uma abordagem filosófica do céu e do inferno, vai nos trazer e resgatar algumas teorias da época que, por incrível que pareça, vigoram até hoje. Porque vigora até hoje um dos maiores divulgadores do fanatismo, da intolerância, da covardia, que as pessoas chamam de Satanás, o diabo. E no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar um capítulo em que o codificador, ele vai nos trazer a origem em que a igreja nos retrata para a existência desse ser. Que a origem de Lúcifer é exatamente do cardeal arcebispo de Reims, na França, chamado Monsignor Gosset. Por que eu começo por essa passagem? Porque nós vamos observar nessa passagem o pensamento lúcido, racional e à frente do seu tempo do codificador. Quando Monsignor Gosset, ele traz a teoria de Lúcifer, ele vai afirmar que Lúcifer era um anjo bom, mas que invejou a Deus e criou um movimento para derrubar Deus. E Deus o baniu para as profundezas da terra, juntamente com aqueles que o seguiram. Alguém aqui lembra de ter lido essa passagem no livro? Não. Allan Kardec vai fazer uma análise em torno dessa passagem, que é extremamente interessante. Primeiro, quando afirma que Lúcifer era bom, mas se tornou mal. Deus já falhou. Criou ele para ser bom, mas ele se tornou mal e invejoso. Segundo, Kardec vai afirmar que para Deus, o passado e o futuro é o presente. Vocês acham que existe algum mistério para Deus? Alguém aqui acha que existe um mistério para Ele? Não existem mistérios para Deus. Até porque nós, pela nossa limitação, não temos um conhecimento do que seja Deus, verdadeiramente. Se alguém um dia lhe perguntar, o que é que você entende por Deus? Qual é a resposta que geralmente nós trazemos? É a resposta do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma definição muito distante, mas possível, do que é Deus. Porque nossas estruturas limitadas e atrasadas não tem como compreender a Deus. Porque a Terra é um mundo de provas e mais inferior do que a Terra, só os mundos primitivos. Só os mundos primitivos. E na escala espírita nós colocamos acima da Terra 3 estágios de mundos. Os mundos de regeneração, os mundos ditosos ou felizes, não é assim? Nós ainda estamos muito distantes desse processo. Entre os espíritos mais elevados, eles compreendem a Deus. Nós não temos como compreender a Deus ainda. Nós só entendemos que é o Senhor de tudo e que nos ama profundamente e ama você e a mim da mesma forma que Ele ama uma minhoca. Porque uma minhoca, um verme, qualquer ser desse planeta ou do universo é criação divina.
Eu lembro muito do Chico fazendo uma referência que eu achei hilária. Francisco Cândido Xavier, se sentindo muito pequeno, diante de uma dificuldade que ele enfrentava, Emmanuel o repreende. Ele se dirige a Emmanuel e fala assim: eu também me sinto nesses momentos como se eu fosse um verme. Emmanuel olha para ele e mais uma vez o repreende, falando: Chico, nunca mais use um verme para se diminuir, porque os vermes têm uma importância muito grande na nossa criação. Era Emmanuel falando para ele que nós não podemos usar um verme como motivo de baixeza, porque eles também cumprem um ordenamento divino. Todos os seres que existem, tudo que foi criado pela divindade, tem uma razão de ser. As estruturas invisíveis aos nossos olhos, que só podem ser vistas com os auxílios de aparelhos eletrônicos. E os invisíveis espirituais. Vivemos em um mundo onde nos interrelacionamos. Na época do codificador, ele vai trazer um pensamento profundamente lúcido para nos falar que esse ser maravilhoso, que nós chamamos de Deus, não criaria um ser destinado eternamente para o mal, para nos perseguir. Jamais o faria. Quando Jesus, na Palestina, falava em Satanás e usava essas expressões, é porque o significado hebraico tem uma outra origem. Não é o significado daqueles que os que se dizem cristãos resgataram. Não tem o mesmo significado. Significa gênio do bem, gênio do mal. São vários os significados. Quando Pedro se aproxima de Jesus e tenta dissuadir Jesus da cruz, Jesus olha para Pedro e fala: afasta-te de mim, Satanás. Por acaso não devo tomar do cálice que meu pai preparou para mim? Porque Pedro, sob a influência dos maus espíritos, não do Satanás, nem do diabo, mas dos espíritos das sombras, que foram os espíritos dos homens que viveram aqui na terra, de outros que são oriundos de outros mundos que reencarnaram aqui. Esses é que muitas vezes nós chamamos de seres das sombras, porque ainda pensam em se perpetuar no mal, mas não vão conseguir permanentemente, para sempre, permanecer no mal. O que Allan Kardec vai abordar no livro Céu e Inferno, porque como o nosso tema é pequeno, nós vamos aqui começar a pincelar sobre os temas do livro. O que Allan Kardec vai nos resgatar é um entendimento desse processo espiritual que não é simplório, como as religiões tradicionais fizeram. As religiões tradicionais criaram um céu para os eleitos e um inferno para aqueles que não são os eleitos. E por que nós falamos em eleitos? Porque se você não compreendesse reencarnação, preste atenção na reflexão que nós vamos fazer. Se você não compreendesse reencarnação e você observasse alguém que nasceu desprovido de tudo, e que se perpetuasse no mal, e que praticasse crimes e homicídios, e só vivesse uma vez, nós diríamos: vai para o quinto dos infernos, porque foi perverso. Mas fulano vai para o céu, porque só fez o bem à sua família. Mas fulano nasceu com tudo, tinha tudo, teve uma orientação espiritual, teve uma orientação material, nunca teve pelo que lutar para sobreviver. Aí nós poderíamos usar a expressão eleitos, porque ele foi eleito para renascer em uma condição totalmente diferente daquele que precisou lutar. Se nós não compreendêssemos a reencarnação, não compreenderíamos o que é a justiça divina, porque reencarnação é sinônimo
de justiça divina. Por isso que no livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos trazer um capítulo que é pouco estudado ainda pelos Espíritas. O passamento. O passamento. Que é aquele momento que antecede o desencarne. Aquele pequeno momento que antecede o desencarne. Não é o momento em que você desperta no mundo espiritual. É aquele momento em que você está próximo do desencarne. Os Espíritos vão falar sobre isso no livro O Céu e o Inferno. E quando nós falamos aqui da teoria do Monsenhor Goussé, Allan Kardec vai desmanchar a existência desse ser criado eternamente para o mal, que até hoje, tudo que as pessoas fazem, afirmam que foi inspiração dele. Eu lembro muito de uma pessoa muito querida, que estudava em uma escola adventista. Não sei se alguém aqui ouviu falar que havia no interior antigamente umas escolas que se chamavam de ENA, Educandário Nordestino Adventista. E era em regime de internato. E uma dessas pessoas chegou para mim e disse: Josué, nós ficamos em uma sala, nós dormíamos em um quarto, era eu e 6 amigas. Elas dormiam nesse quarto em regime de internato do ENA. E ela disse que começou a desaparecer coisa do dinheiro do bolso delas, das bolsas delas. E ela disse: quem é que está roubando? Aí, ninguém sabe. Aí ela disse: um dia eu fiquei embaixo da cama, todo mundo tinha que ir para o culto logo cedo, eu fiquei embaixo da cama e digo: vou ver hoje quem é que está fazendo isso. Aí ela disse que ficou embaixo da cama, de repente alguém abre a porta, entra, abre a bolsa de uma delas, aí ela, quando abre a bolsa, ela sai debaixo da cama. Ela disse: é você, fulana, que está nos roubando? Aí ela disse que a outra olhou e disse: não foi eu não, foi o diabo. Aí ela contando isso para mim, eu disse: está vendo? O diabo leva a culpa de tudo, nós não somos culpados por nada. E o que o Espiritismo nos traz é um entendimento que todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, porque nós atraímos para nós os espíritos que vibram na nossa faixa de frequência. Nós atraímos para nós. Francisco de Assis tem uma frase, nós falamos isso aqui uma vez. Francisco de Assis tem uma frase que diz assim: é dando que se recebe. Você só recebe daquilo que dá. Cada um de nós atrai para a própria vida aquilo que se predispõe a oferecer. Jesus vai falar isso com outras palavras: com a mesma medida que julgardes, serás julgado. Porque nós vamos atrair para nós os mesmos critérios que usamos em relação aos outros. Atrairemos para nós. Então, quando Francisco diz: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então eu preciso perdoar para ser perdoado. Significa que aquilo que você oferece é o que se habilita a receber. Mas se você alimenta o ódio no coração, se você alimenta no coração a vingança, se você alimenta no coração a intolerância, você se habilita a receber da vida tudo aquilo que você produz em você. Chamamos isso de lei do retorno, lei de causa e efeito. Esses processos espirituais, Allan Kardec vai abordar com outras expressões, porque nós geralmente achamos que o codificador só publicou 5 livros, 5 obras, porque obras póstumas não foi Kardec que produziu, tá? Obras póstumas, inclusive, tem passagens que nem são do codificador. Foram introjetadas lá. Tem muita coisa dele e tem coisas que não são dele. São 5 livros que Kardec vai trazer? Não. Kardec vai trazer 12 coleções da Revista Espírita. São 12 revistas espíritas. Tem muito conteúdo informativo da Revista Espírita e muito espírita não conhece. Muito espírita não lê. Mas a Revista Espírita é extremamente rica. No livro O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar uma segunda parte que se chama Exemplos. Essa parte, eu acho que se você abrir, você vai achar interessante. É uma das mais interessantes, porque são depoimentos
de espíritos felizes. Nós vamos encontrar ali espíritos felizes, espíritos em condições medianas, criminosos arrependidos, suicidas, expiações terrestres, espíritos endurecidos. Essa é uma das partes mais interessantes. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, eu não sei vocês. Mas deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui já leu ou folheou o livro Céu e Inferno? Quem já folheou, por favor, levante a mão. Perfeito. Muitos espíritas não conhecem a codificação. E principalmente o livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação. Quando Kardec traz essa obra, é uma obra que vai fazer uma abordagem e um processo espiritual, do mundo espiritual, no campo filosófico espiritual, mas vai nos incentivar a compreensão do processo da reencarnação e da vida no mundo espiritual. E nós, quando abrimos o capítulo de exemplos, eu lembro muito que o primeiro livro espírita que eu li na minha vida, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi um livro espírita, olha, eu tenho 57 anos. Eu tenho 57 anos. A primeira vez que eu abri um livro espírita, eu tinha 18. Faz um pouquinho de tempo, não faz? Eu tinha 18, a primeira vez que eu abri um livro espírita. E esse livro espírita que eu abri, ele ajudou a transformar a minha vida até hoje. Eu posso falar para você sem exagero, que o espiritismo salvou minha vida. Eu posso falar isso para você com toda a sinceridade. O espiritismo salvou minha vida. Porque eu tive uma formação muito complexa, muito difícil. Eu já fui materialista e já fui muitas vezes no passado coisas que eu não gostaria nem de falar aqui. E o espiritismo fez uma profunda renovação no meu pensamento, não da noite para o dia, porque ninguém se transforma da noite para o dia. Mas ao longo dos anos, nós vamos aprendendo, nós vamos nos transformando. A perspectiva que os espíritos trazem para nós é que você hoje não seja mais a mesma pessoa que você era há 10, 15, 20 anos atrás. Você não seja mais a mesma pessoa. Mas que você seja hoje alguém com uma compreensão espiritual da bondade divina. E esse ser que nós chamamos de Deus, com tanta bondade, mas com tanta sabedoria e justiça divina, ele nos coloca, cada um de nós, de acordo com as nossas perspectivas e compreensão espiritual. Então, quando nós vamos observar o livro Céu e Inferno, em um capítulo que fala de espíritos felizes, nós vamos identificar aqueles espíritos que, através dos seus processos de reencarnação, enfrentaram duras provas, mas que tinham um aspecto que os diferenciava no coração. O sentimento do amor e da compaixão. O sentimento do amor e da compaixão é o que verdadeiramente nos coloca como cristãos. Como faz falta compreender Jesus. E eu falo isso aqui para você, não afirmando que eu compreendo Jesus, não afirmando que nós espíritas somos os donos da mensagem, não. Nós falamos que o que nos torna cristãos não é o fato de estarmos aqui, num templo, numa igreja. O que lhe torna cristão é o seu sentimento no coração. É como você olha para o seu irmão, é como você olha para a sua irmã, é como você sente empatia com a dor e a dificuldade daqueles que sofrem. Eu vou aqui fazer uma reflexão aqui com vocês, e eu gostaria que vocês me seguissem nessa reflexão, tá bom? Vai ser uma reflexãozinha bem rápida. Na semana passada, nós participamos de um evento da campanha do quilo, não foi isso, Daniel? Nós participamos de um evento da campanha do quilo. E eu não conhecia tão bem a campanha do quilo. Eu sempre observava a campanha do quilo, o trabalho das pessoas, o envolvimento, e eu passei a pesquisar a campanha do quilo. Eu disse, meu Deus, a campanha do quilo é uma das tarefas que mais nos aproxima dos amigos espirituais.
E eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que falou para mim de uma vivência dela na casa espírita do trabalho e da campanha, tá bom? Eu conheci há muitos anos atrás uma pessoa aqui na região metropolitana do Recife que tem muitos recursos financeiros. E ele disse para mim assim: Josué, eu sou uma pessoa que sofro muito. Eu sofri muito porque eu vivi em psiquiatra e psicólogo. Psiquiatra, psicólogo. Com muitos problemas emocionais. Bebia, usava droga, fez de tudo para sentir paz na alma. Ele disse: eu não sentia. E ele é uma pessoa que tem tanto recurso que eu disse até brincando, às vezes quando você quer conversar com alguém, você diz assim: vamos tomar um cafezinho para a gente bater um papo? Eu não sei se vocês gostam de um cafezinho. Vocês gostam? É bom, não é? Vamos tomar um cafezinho para conversar, falar da vida? Ele disse para mim: Josué, minha esposa disse assim: fulano, vamos tomar um cafezinho? Ele disse: vamos. Aonde? Ela disse: em Paris. Aí ele foi para Paris. Eu até brinquei para ele, eu disse: depressão em Paris deve ser melhor do que em Recife, né? Aí ele disse: Josué, eu fui para Paris. E lá, em um café de rua, observando a torre, ele disse que a esposa olhou para ele e disse: aí, meu filho, você está melhor? E ele disse que as lágrimas escorriam dos olhos, porque ele não estava melhor. Ele estava até pior. Porque quando você guarda uma dor e um sofrimento no coração, você pode ir para qualquer lugar. Aonde quer que você vá, a dor acompanha você. A dor acompanha você. Se você tem uma enfermidade grave, o fato de você se deslocar de um lugar para o outro, a enfermidade vai escapar do meio do caminho? Ela vai lhe acompanhar. E ele disse: Josué, eu voltei ao Brasil. Fui ao meu psiquiatra, tomando todas as medicações, e o psiquiatra disse para mim: por que você não procura uma casa espírita? E ele disse que procurou uma casa espírita, eu não posso citar qual é a casa espírita. Aí ele disse: Josué, eu fui numa casa espírita. Ele veio em um trabalho que nós chamamos de trabalho com as assistidas. Eu não sei como é que se chama aqui, se é algo semelhante. Que era um trabalho que os legionários, os tarefeiros da campanha do quilo, eles faziam a arrecadação dos alimentos e preparavam na casa espírita as cestas básicas para entregar às pessoas. E nessa casa espírita, além da cesta básica, as pessoas tomavam a sopinha para ir para casa, com a cesta básica. E era uma época que as pessoas tomavam a sopa ainda em prato, porque hoje você toma numa Tupperware, aquela Tupperware daqui bom, mas não é uma Tupperware. Na época tinha uns pratinhos que serviam a sopa. Ele foi para o atendimento fraterno, aqui tem atendimento fraterno. Ele foi para o atendimento fraterno, que eu acho uma das tarefas mais nobres da casa espírita, porque o atendimento fraterno é o momento em que você conversa com alguém que vai guardar sigilo absoluto do que você fala. Alguém que não vai lhe julgar, alguém que não vai lhe condenar, alguém que vai ouvir você, alguém que pode, você vai chorar, você vai falar, você vai desabafar. Os amigos espirituais que lhe acompanham vão estar presentes. O atendimento fraterno é um dos trabalhos mais grandiosos na casa espírita. Pode chamar atendimento fraterno, acolhimento fraterno, seja lá o que for fraterno, tudo que é fraterno é bom. Não é bom? Tudo que é fraterno é bom. E ele disse: Josué, eu saí do atendimento fraterno, estava olhando as pessoas, tomando a sopinha e pegando a cesta básica. Ele disse que parou para olhar. E a dirigente da casa espírita passou por ele e disse assim: você quer ajudar? Ele disse: eu ajudo. Ela disse: vamos lavar uns pratos ali comigo? Aí ele ficou chateado. Ele nunca tinha lavado prato. Ele em casa tinha 3 pessoas para fazer isso. É uma pessoa que tem tanto recurso que ele tinha 3 pessoas trabalhando na casa dele. Eu acho que nem o prato da mesa ele tirava. E a pessoa chegou para ele e disse: vamos lavar uns pratos? Aí ele ficou meio magoado. Ele disse: Josué, eu fiquei magoado, mas ela olhou para mim e me chamou com tanto carinho. Ela chamou assim: venha lavar prato comigo. Aí ele disse: eu fui. Mas ele disse que quando começou a lavar prato, foi um processo, parece brincadeira isso que eu vou falar para você, tá? Eu estou contando a história dele. Eu não sei a sua.
eu estou contando a dele e da experiência que ele me passou. Ele disse: Josué, quando eu comecei a lavar prato, meio enrolado e atrapalhado, ele disse: eu senti uma felicidade batendo na minha porta, algo que eu nunca havia experimentado na minha vida, e eu comecei a lavar. Eu me senti tão feliz. Eu disse: meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Pela primeira vez na vida, ele disse: eu me senti diferente. E eu disse para ele: mas você sabe o que você sentiu, meu irmão? Foi a presença dos espíritos amigos, trabalhadores da casa, conectando com você e oferecendo para você um pouquinho de uma felicidade que não tem na farmácia para comprar. Que, com todo respeito, as medicações, os psicotrópicos são importantes. Todas as medicações são inspiradas por Deus. Se estimulam dopamina, estimulam serotonina, inibidores de recaptação de serotonina, todos são importantes. Mas existe algo que ainda não conhecemos, que são os processos da sintonia espiritual, das conexões. Porque quando você faz conexão com quem lhe odeia, você sente o peso, a dificuldade. Você diz assim: meu Deus, tem gente que diz assim para mim: José, eu estou sentindo uma dor nas costas. Parece até que está ficando, diz assim: eu estou com as costas pesadas. Aí eu digo até brincando: vai na sessão do descarrego, tu está carregado. Mas não é a sessão do descarrego que nós ouvimos falar por aí. Vamos para a casa espírita, vamos receber o passe, vamos tomar água fluida, vamos fazer o que for preciso fazer, mas vamos nos transformar. Vamos sentir o amor de Deus no coração através da tarefa de amor e de servir. Porque quando Jesus trouxe os seus princípios fundamentais, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive preso e me visitaste. Jesus fala de caridade material e Jesus fala de caridade moral. Porque em uma época em que as pessoas pregam tanta violência, mata bandido, esse daí tem que morrer, esse daí tem que ser assim, Jesus não pregou isso. Jesus pregou caridade até para com os criminosos, porque todo criminoso só merece morrer quando não é o seu filho, quando não é alguém que você ama. Mas quando é alguém que você ama, aí já não merece mais morrer. É feito aquele pai que desejava a pena de morte para as pessoas até o dia que o filho dele, embriagado, atropelou e matou. Aí alguém disse: teu filho atropelou e matou. Aí ele parou para pensar, ele não foi mais favorável à pena de morte. E se eu falar para vocês que eu conheci uma pessoa que pregava tanto isso, e que o filho dele foi preso, incriminado por uma falsa denúncia de estupro, que muitos meses depois foi esclarecida. Foi uma denúncia falsa de uma pessoa que se magoou com ele e denunciou ele. Mas ele ficou meses na prisão. E o pai perdeu 10 quilos. Foi visitar o filho na prisão, isso aqui em Pernambuco. Foi visitar o filho na prisão, ele disse: Josué foi injusto comigo. Eu fui visitar meu filho preso no Dia dos Pais. No Dia dos Pais. O presente que eu recebi foi ouvir meu filho, quando eu perguntei para ele: filho, como é que você está? O filho olhou para ele e disse: como é que você acha que eu estou aqui? Em uma cela que é para dormir 5, tinha 30. As pessoas se revezavam, tinha rede, um dorme por cima do outro fica sentado meio em pé, o outro dorme. A água é uma água que pingava. Eu não vou nem falar do resto que ele falou. Ele disse: Josué, eu saí dali acabado, destruído. Nunca mais eu falei que os criminosos deveriam ser mortos dessa forma. Porque no dia em que o filho dele foi para lá dentro, ele refletiu: quem aqui pode afirmar que dessa água nunca beberá? Jesus pregou a caridade para com os criminosos. Estive preso e fostes me visitar. Estive nu e me vestistes. Estrangeiro me recebestes. Veja o ensinamento de Jesus. Jesus não fala: ao meu lado estarão os maiores dizimistas, ofertistas, os que faziam as maiores preces. Jesus não falou isso. Jesus falou da caridade. Por isso que os espíritos chegam para Kardec: fora da caridade não há salvação.
Olha que coisa linda os Espíritos nos trazem. E quando você chega no livro Céu e Inferno, na segunda parte de exemplos, você vai observar aqueles que cultivaram o ódio, o sofrimento, estão plantando, estão colhendo, porque a vida é como um self-service, uma comida por quilo. Você vai no self-service e você bota o que quer no prato, não bota? Quando você vai no self-service, que você vai pagar pelo peso, você não pode botar qualquer coisa, não pode botar? Eu vou botar isso, eu vou botar isso, eu vou botar. Você pode encher o prato e você pode nem comer. Mas você tem que saber de uma coisa: você bota o que quiser, mas no final você tem que pagar pelo que você colocou. Nós também assumimos o que colocamos no prato da vida. Nós também nos comprometemos. A vida é livre, o livre-arbítrio, mas nós nos responsabilizamos pela semeadura. É tão hilário observar alguém afirmar assim: meu Deus, por que eu sofro tanto? E é muito comum chegar pessoas na casa espírita: mas o que foi que eu fiz para sofrer desse jeito? Será que eu bati o prego nas mãos de Jesus? Sim. Não de Jesus de Nazaré, mas do irmão ali, um irmão na esquina, outro irmão, porque foi Jesus quem falou: todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Jesus se coloca no lugar de cada irmão. Cada um desses irmãos que encontramos em cada esquina representam a figura de Jesus. Porque as pessoas dizem: mas será que Jesus está aqui? Mas é claro que Jesus está aqui. Jesus falou: onde houver 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Eu pergunto a vocês: ele está aqui nesse momento? Eu não estou ouvindo com força, não. Ele está aqui nesse momento. Mas não tenha nenhuma dúvida de que você vai encontrar Jesus nos becos, nas esquinas, embaixo do viaduto, nos presídios, nos hospitais, nos abrigos, nos cárceres, ao seu lado agora. Em toda parte você encontra Jesus, porque foi Jesus quem falou. Jesus é um espírito de uma elevação tão grande que ele vai nos ensinar que tudo que você faz a alguém, você está fazendo para ele. Porque tudo que você faz para alguém, você faz para si mesmo. A compreensão espiritual dos ensinamentos de Jesus é tão grande, que quando os espíritos chegam para Kardec e falam para ele: cabe a você resgatar, através da sua coragem, resgatar o cristianismo redivivo. Redivivo por quê? Porque estava morrendo. O cristianismo estava sendo vilipendiado pelos séculos de cruzada, de inquisição, de guerra santa, de matar em nome de Deus, dos mercadores do templo, os mesmos mercadores do templo que perseguiram Jesus. Lembram de Jesus diante do templo de Jerusalém? Transformaram a casa do meu pai em um covil de ladrões, se referindo aos sacerdotes que se serviam da fé para enriquecer. Jesus vai trazer uma mensagem libertadora e os Espíritos chegam até nós, resgatando a essência dessa mensagem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, mas no livro Céu e Inferno nós vamos observar a síntese da justiça divina, porque tem um último capítulo que se chama Expiações. Quem lembra? Expiações terrestres. Lá em Expiações terrestres tem uma história interessante de uma filha que no século XVIII, ela estava procurando ajuda para a mãe. Estava procurando ajuda para a mãe que sofria na mão de profissionais que usavam ela como cobaia, de experimentos médicos, de uma medicina incipiente, em uma época atrasada. E aquela filha vai em busca da cura para a mãe. Eu falei que foi no século XVIII, mas não foi no século XVIII, foi no século XIX. Foi no século XIX. E no século XIX, que o codificador, quando o Espírito se comunica e traz essa história, aquela filha vai falar: a minha mãe
sofria na mão dos profissionais. Eu não entendia por que minha mãe sofria tanto. Procuramos um amigo espiritual que fazia trabalhos de cura. Trabalhos de cura. Como tantos médios de cura que ainda existem. Hoje menos, mas já existiu mais. E o Espírito falou: não tenho o poder de curar sem a autorização de Jesus. Veja que coisa interessante. Preste atenção no que eu vou falar para você. Não tenho o poder de curar sem a autorização de Jesus. A tua mãe, minha filha, em vidas passadas, trabalhou também junto aos que sofrem, multiplicando a dor. Ela utilizava as pessoas como instrumentos de teste. Muitas famílias se desesperaram, sofrendo dores atrozes com ela. Ela reencarna e pede para resgatar tudo de uma vez. Por isso que não deves pedir a cura para tua mãezinha, mas pedir a ela força para resistir até os seus últimos momentos. E traz uma frase que eu não esqueci mais. A frase é: não cai uma lágrima de vossos olhos, que não tenhais feito verter dos olhos de outrem. É interessante, não é? Nós nunca choramos as lágrimas dos outros. Nós choramos as nossas lágrimas que são pertinentes a nós. Nenhuma dor bate na nossa porta que não tem uma razão de ser. Mas não quer dizer que a dor bate na sua porta e você precise curtir a dor. Ou precise gostar de sofrer. Eu particularmente não gosto de sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Eu espero que ninguém aqui goste de sofrer. Mas se por um acaso a dor bate na sua porta, com todas as forças você luta para superar a dor. Mas aquela dor que você não puder superar, é aquele processo espiritual que você precisa corresponder. A médium Maíse Braga e palestrante Maíse Braga conta que na Comunhão Espírita de Brasília, ela acompanhou um caso emblemático de uma mulher que procurou a casa espírita para se tratar de uma enfermidade espiritual e material. E ela disse que invocou o Dr. Bezerra de Menezes, e o Dr. Bezerra de Menezes se comunicou e falou: minha filha, nossa irmã podia ser curada assim. Veja como é interessante. Nossa irmã podia ser curada. A enfermidade que ela tem é passível de cura, mas aqui nos registros que ela deixou no mundo espiritual, ela pediu para que, se ela procurasse a cura, nós não a curássemos. Você já tinha ouvido falar nisso? Ela pediu, antes de reencarnar: se eu procurar a cura, por favor, não me cure, porque a perspectiva dos espíritos não é com o seu conforto. A perspectiva divina não é com o seu conforto, mas com o seu crescimento espiritual. Se para crescermos espiritualmente o corpo precisar sofrer, nós vamos sofrer. Porque Deus não guarda o propósito de corpos perfeitos, mas de espíritos perfeitos. E muitas vezes nos aperfeiçoamos nas limitações do corpo físico. Quantos espíritos não reencarnam pedindo dificuldade no estômago e no fígado? Por favor, eu vou reencarnar. Pode danificar o meu fígado. Pode comprometer o meu estômago. Aí você diz: por quê? Porque são espíritos que em encarnações passadas reencarnaram e se entregaram aos efeitos deletérios da bebida. Através da bebida, mataram, destruíram vidas, comprometeram a própria encarnação, se tornaram viciados, pedem para retornar com limitação no corpo físico. Por que essa limitação? Para não cair nos mesmos erros do passado. Aqueles que reencarnam com a beleza do corpo e que, através da beleza física, se instrumentalizaram para destruir famílias e corações, muitas vezes retornam pedindo corpos feios, para que não caiam mais nos mesmos processos que caíram no passado. Nós somos os reflexos hoje do que construímos para nós.
Por isso o Espírito André Luiz vai falar: ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Porque se hoje te encontras com o teu ontem, o teu amanhã dependerá do teu hoje. O nosso amanhã depende do nosso momento agora. O que a espiritualidade nos traz é a perspectiva de um mundo melhor. Mas de um mundo melhor em um contexto em que nós possamos nos melhorar. Porque nós não estamos aqui para regredir, nós estamos aqui para avançar. Nós podemos até estacionar, mas eu tenho certeza que ninguém se desloca de casa para casa espírita para não se melhorar espiritualmente. Mas o que trouxe você à casa espírita, Josué, o que me trouxe à casa espírita foi a dor. O que me trouxe à casa espírita foi a perturbação, foi a obsessão, foi a curiosidade. Seja o que lhe trouxe a casa espírita, que você possa compreender a complexidade do amor de Deus por nós, e que o instrumento mais próximo de Deus que veio até nós se chama Jesus. E os Espíritos nos falam, e para que possamos ter uma compreensão desse processo, da lei de causa e retorno, ação e reação, é um livro de André Luiz, ação e reação. Espíritos que destruíram a própria encarnação, entregue aos vícios. Como nós encontramos uma sociedade profundamente envolvida no vício? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A espiritualidade sempre nos pede para falar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos chegam na casa para tratamento espiritual? Eu fui para me tratar, eu estou no passe, eu estou no tratamento, eu estou na fluidoterapia, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E tudo que você fizer no tratamento é importante. Mas quando você sair da casa espírita, se você não der continuidade ao tratamento, o seu tratamento vai ser parcial. O que é dar continuidade ao tratamento? É não nos entregarmos aos desequilíbrios, às perturbações. Quantos saem da casa espírita do tratamento e se embriagam? Vão se embriagar no fim de semana, vão se embriagar nas festas. Eu tenho um amigo que disse assim para mim: Josué, eu fui aplicar um passe em uma pessoa muito querida minha na casa espírita. Quando ele sentou na minha frente, que ele abriu a boca, ele disse assim: eu quase caí. Eu disse: o que foi? Foi o hálito. Ele disse: não, foi o cheiro do álcool. O cheiro do álcool estava tão forte. E eu não repreendi nem disse nada. Mas o irmão sabe, nós não podemos nos entregar a esses processos que nos escravizam, que nos adoecem. Então, por que tantos espíritos pedem reencarnações com dificuldade? Porque eles sabem que muitas vezes são as dificuldades que nos aproximam de Deus. Porque quando não nos entregamos às dificuldades, nos distanciamos pela porta larga. Jesus já nos ensinava: escolhei a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É uma simbologia, uma referência, que muitas facilidades nos levam a esse campo do desequilíbrio. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, eu aqui preciso fazer um adendo para isso, que eu sempre que eu abri, eu não gostava de abrir. Geralmente, não sei se isso aconteceu com vocês já, tá? Tem um capítulo no Evangelho que toda vez que eu abro, eu digo: meu Deus, será que eu abri errado? Deixa eu fechar. E vou abrir de novo. Eu não gostava de abrir. É um capítulo que tem uma frase que começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia. Vocês conhecem? Vocês conhecem esse capítulo? Toda vez que eu abria lá, eu dizia: meu Deus, eu não quero essa bênção não. Eu falava, eu pensava: meu Deus, que bênção é dor. Mas é a dor que nos renova e nos coloca novamente no caminho de Deus. Eu conheci um empresário e ele disse para mim: José, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Ele perdeu a família, se envolveu com droga, se envolveu com coisas ilícitas. O que nós aprendemos ouvindo as pessoas é impressionante. Eu só trago para vocês um pouco do que eu posso falar. Aquilo que eu não posso falar, eu não trago. E ele disse para mim: Josué, eu perdi tudo, perdi minha família, perdi meus negócios. Fiquei devendo ao banco,
ou melhor, aos bancos e às pessoas. Eu fui para o fundo do poço, me entreguei à bebida, eu disse, eu estou morto, pensei em me matar, pensei em me suicidar. Mas um dia, alguém bateu na minha porta, pedindo uma ajuda para a campanha do quilo. Me trouxe uma mensagem, eu peguei a mensagem e eu disse, meu Deus, o que essa mensagem pode falar para mim? E a mensagem tocou no meu coração. A mensagem tocou no meu coração e eu procurei aquela casa espírita que estava naquela mensagem. E lá naquela casa espírita eu comecei o meu processo de renovação e transformação, porque não importa a sua idade, não importa o momento em que você vai se renovar, não importa. Josué, mas eu já estou muito velho para fazer alguma coisa. Ninguém está velho, porque não existe velho nem novo. Eu não vejo aqui idosos, nem jovens, nem crianças, eu vejo espíritos em corpos de idosos, de criança, de jovem. Somos só espíritos. Ao desencarnar, o espírito é imortal. O que você puder fazer pela sua vida hoje, você vai levar para a sua imortalidade. Nós investimos no nosso processo de transformação. E ele disse, Josué, eu comecei a fazer meu caminho de volta à vida. Hoje, ele é outra pessoa. E ele disse que quando viu essa mensagem, a dor é uma bênção, ele disse, foi para mim. Porque se não fosse a dor que eu passei, de perder tudo porque eu estava vivendo numa vida de abusos, eu nem vou falar aqui. Ele estava vivendo ele resumindo, eu estava vivendo uma vida de orgias, ele falou. Onde ele fretava um jato para ir para São Paulo. Vou dizer só uma coisa, tá? Ele fretava um jato, juntava alguns amigos, entre aspas, porque esses amigos sumiram quando ele perdeu tudo. Íamos para São Paulo, fechava um cabaré. E era bebida e outras coisas que eu não devo falar para todo mundo. Ele passava dias gastando e torrando dinheiro assim. Ele disse, Josué, eu pude recomeçar minha vida, eu pude ser feliz fazendo coisas simples, porque como disse Leonardo da Vinci, o mais sofisticado, o cúmulo da sofisticação é a simplicidade. E eu pude sentir feliz pela oportunidade de participar e de ajudar os meus irmãos. Que o Evangelho de Jesus, que as obras da codificação, que o livro O Céu e o Inferno, que é do dia 1º de agosto de 1861. Quem é bom de matemática? De 1861 para hoje são quantos anos? 1861. Que ainda é um livro tão desconhecido dos espíritas, mas que nos trazem tantos ensinamentos, porque os exemplos dos espíritos felizes, dos espíritos endurecidos, dos criminosos arrependidos, dos espíritos em condições medianas, dos suicidas e dos casos de expiações terrestres, dos espíritos que nos trazem os ensinamentos dos caminhos que eles trilharam. Que nós possamos, através desses ensinamentos, transformar em aprendizagem para o nosso processo espiritual, seguindo os ensinamentos de Jesus, quando nos ensinou, amai-vos uns aos outros, e que as bênçãos de Jesus nos ilumine e nos envolva hoje e sempre.